Então é assim, é uma aposta, é um peixe... Quando a gente fala em aposta, isso é aposta. Por quê? Você conhece procedência, você conhece linhagem, você conhece pai, mãe, né, criador, isso é aposta, tá? Então você sabe as características que muito provavelmente esse peixe vai ter no futuro. Então esse é um exemplar que vale a pena guardar e vale a pena como aposta, mesmo ele não estando acabado ainda. Por quê? Tem linhagem, tem procedência, tem características na desova que já fazem com que ele muito provavelmente vá ter essas características futuras, né? Então imagina, esse mesmo peixe que ele venha a ter um acabamento futuro mais nessa qualidade. Nossa, é história, uma estampa maravilhosa, né? Existem 3 padrões de julgamento, né? Mundialmente conhecidos e são, assim, vamos dizer, credenciados ou homologados pela ZNA. ZNA é Zen Nippon Eirinkai, que seria a instituição mundial do Nishikigoi, que é uma instituição japonesa, né? O padrão 2 é o que é mais cabível aqui para nós, que seria o quê? São os quesitos de corpo, né? É o primeiro quesito, que vale 40% da nota. Depois nós temos em segundo plano a cor, né? A profundidade, o brilho da coloração, que é 30%. Depois, a estampa, que representa 20% só, e o acabamento com 10%. Me sacanearam até porque pegaram os 5 exemplares mais desenhados, né? Vocês podiam ter pego um pouquinho menos, um pouco mais corpo e tal, mas beleza. Foi você, né? Foi você. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Do que nós temos aqui, nós vamos falar o seguinte. São exemplares, aqui nós sabemos, por quê? São exemplares aqui irmãos, né, na realidade, com características já bem próximas, né, de branco, né, o branco tem uma mesma uniformidade, vamos dizer assim, entre todos os exemplares, né. A característica do ri, que é o vermelho, né, é um ri meio puxado para o caqui, embora são exemplares novos, a tendência, principalmente dos peixes aqui do Marcos, é ir para o ri mais Ferrari, aquele ri mais profundo, mais intenso, né. Acabamento, que é o que nós chamamos, o que seria? O contorno ali, pessoal, entre o branco e o vermelho. Tá? Então seria, por exemplo, aqui, esse contorno aqui entre a estampa, né, entre o vermelho e o branco. Vocês notam aqui, ó, nesse exemplar aqui, existe uma sobreposição de escama, ou seja, a escama branca está sobre a escama vermelha. Então fica esse aspecto meio rosado, não é um borrado, isso é um rosado, tá? Isso tem um nome em japonês, isso chama-se sashi, tá? O que acontece? Como é um exemplar novo ainda, fica aquela dúvida, pessoal. Ou esse peixe ele vai abrir essa estampa, né, essa junção aqui, ou ele pode vir a formar também esse lado rosado aqui e formar uma única estampa, por sinal um exemplar dentro dos corracos de raridade, que seria um Inazuma. O que é um Inazuma? É um peixe com uma estampa de formato relâmpago, né? Então seria um baita de um exemplar. Em termos de estampa, seria um peixe que teria uma pontuação muito boa no campeonato, porque tem uma, vamos dizer assim, uma predileção, uma raridade maior, né? Aí nós temos aqui 3 estampas. Ele também tem na segunda estampa, que é a característica do sashi, que ainda não está acabado, né? Que isso pode levar ele para a vida toda, essa característica, como pode ser que com o desenvolvimento venha a melhorar e retardar um pouco mais essa formação rosa, né? Nessa sobreposição de escama, tá? Esse outro exemplar já mais carregado, com estampas mais arredondadas, que nos corracos você tem um padrão de elegância, vamos dizer assim, mais refinado, em estampas mais arredondadas do que em estampas repicadas, né? O que seriam estampas repicadas? Por exemplo, esse corraco que é Inazuma, aqui esse ponto, essas estampas, essa escama aqui, um pouco para fora aqui, ó, né? Ela fica mais repicadinha, então o acabamento ali dele, ali naquele contorno, deixa um pouco a desejar em vista, por exemplo, de um peixe desse, que já tem contornos mais definidos, né? Distribuição de estampa entre eles. Esse exemplar aqui, por exemplo, você divide o peixe em 3 partes, vamos dizer. Primeiro terço, né, cabeça, segundo, dorso, e terceiro, próximo do pedúnculo. Então há, vamos dizer assim, uma proporção, né, entre as estampas, né? Diferentemente, por exemplo, desse exemplar, em que na primeira e no segundo terço é bem próximo e já no terceiro já fica mais distanciado, né? Então são essas características de estampas. Corpo, pessoal. Quando a gente olha corpo, né, que é 40% lá do pré-requisito para pontuação. O que acontece? Esses exemplares são jovens, né? O Marcos sempre trabalhou muito forte essa questão de corpo, né? Então aqui nós temos, vamos dizer assim, uma proporção, vamos dizer, mas tem um ou outro exemplar que já desponta um pouco mais de corpo, né? Esse exemplar maior, a gente já pode notar que ele tem esse relevo aqui, né? Que o pessoal fala o cupim, né? Essa parte aqui dorsal, aqui, ó, mais elevada. Esses peixes, eles tendem a ter essa parte proporcional do corpo mais alongada, mais larga.
Então eles vão ficar mais robustos, eles ficam mais bonitos, mais apreciáveis, né? Um outro detalhe que é muito importante, muitíssimo importante a gente olhar o quê? Pedúnculo. Pedúnculo é essa parte de fora aqui, ó. Ela não afina tanto em função do formato da cabeça. Ou seja, se você pegar esse peixe, você pegar ele lá da cabeça, ao lado do pedúnculo e virar, você vai ver que tem proporcionalidade entre o pedúnculo, o dorso e a cabeça. E esse outro exemplar aqui, por exemplo, o pedúnculo dele já afina um pouco mais. Também porque ele é menorzinho, né? Isso eu tô falando, pessoal, vamos olhar o peixe hoje, tá? A gente tá olhando hoje, vamos imaginar que hoje fosse um campeonato. Então são essas características que a gente tem que observar, né? O que é um Nidam, são duas estampas. Por exemplo, falta estampa na parte de trás, está em desequilíbrio, né? É um peixe menor também. Um peixe que tem aqui, vamos dizer assim, um equilíbrio de estampa muito bacana é esse marutenzinho aqui. Marutem porque ele tem essa bolotinha aqui próximo da cabeça e o restante de estampas, então ele seria um marutem. Ele tem uma proporcionalidade de estampas muito interessante. Esse branco aqui no dorso dá um destaque, né? Deixa o peixe chamativo, né? Aquele olhar que você olha e fala, nossa, limpeza, clareza, né? Então te dá essa impressão, né? Aqui, pessoal, o que acontece? Os corpos, assim, eles estão, vamos dizer assim, semelhantes, né? Olhando hoje, esse aqui apresenta o melhor corpo, né? Porque ele tem já essa massa corporal no segundo terço aqui maior, esse outro aqui também, né? E esse aqui também está proporcional entre cabeça, dorso e pedúnculo. Esses outros já deixam um pouco a desejar, estão mais largos na frente, no dorso também, e afina muito para o final, né? E o outro também a mesma situação, tá? Um detalhe importante também, pessoal, que muitas às vezes a gente não tem exemplo aqui, mas que acontece muitas vezes a gente vê no mercado. A pessoa pega um peixe ovado, uma fêmea ovada, que você olha lá no dorso, você olha ali na parte do abdômen, tá aquele balãozão, né? Aquele balão, aquela cabeça fina, o pedúnculo fino, aquele balãozão. Fala, olha, baita corpo, esse peixe é fenomenal, ele é robusto. Pessoal, aquilo lá não é corpo, aquilo lá é uma característica da época de desova, tá? Ele está ovado. E um peixe ovado não pode ir para campeonato, não tem condições técnicas para disputar um campeonato. Então, automaticamente, no quesito nota de corpo, ele tende a ser muito prejudicado. E ele vai sair fora. Ele vai sair fora da disputa. Entendeu? Então, sempre o que a gente olha o quê? É sempre a proporcionalidade do corpo. A gente vai lá, o primeiro terço, que é cabeça, dorso e pedúnculo. Tem que haver uma simetria, que é como se você fosse pegar o peixe e pegar ele, virar ele de um lado para o outro, você vê uma proporcionalidade, né? Teve uma exposição de 2016 que veio um juiz da Holanda, Sr. Bernie, e havia um shiro maravilhoso. Um shiro tsuri é uma carpa de fundo preto com estampas brancas, né? Linda, maravilhosa, eu me recordo. E todo mundo achava que aquele peixe ia ser campeão. Todo mundo falava, nossa, esse peixe vai ser campeão. Faltou a lousa, né? Mas beleza. Todo mundo falava, nossa, esse peixe vai ser campeão, esse peixe vai ser campeão. Mas só para vocês entenderem, o que acontecia? Esse peixe realmente era maravilhoso. Mas no primeiro e no segundo terço do corpo, ou seja, na cabeça, ele tinha uma simetria. Ele formava isso aqui, assim. Ele é bonito. Quando chegava na terceira parte, ele fazia assim, ó. Ele afinava, ia lá para cima. Em contrapartida, tinha um outro exemplar, um Shiro Tsuri também, no mesmo tamanho. Nem era de estampa tão boa e nem de acabamento tão bom quanto ele. Mas como o pré-requisito corpo são 40% da nota, foi olhar aquele exemplar, o juiz bateu o olho e falou, é esse. Eu mesmo, na época, já com um pouco de conhecimento, olhei e falei, pô, mas por que esse cara foi, né? Eu quero saber o motivo. Aí fomos lá, conversamos, aí ele explicou, ele falou, Gilberto, não existe proporção no corpo desse peixe, é um exemplar maravilhoso, muito bonito, mas nós estamos num campeonato em que há vários peixes de um padrão muito bom, então nós temos que se apegar aos pré-requisitos de pontuação. E o pré-requisito de pontuação maior é o corpo. Esse exemplar, ele apresenta maior proporcionalidade, ele tem mais simetria. Então é esse que é o campeão. O outro não. Por quê? Porque ele afina muito lá embaixo. Entendeu? Então, assim, são pequenos detalhes, às vezes, que vão fazer a diferença. Que muitas vezes a gente, como competidor, eu já competi várias vezes, e já levei muitos exemplares que eu falava, nossa, esse peixe vai ganhar, esse peixe vai ganhar. Eu chegava lá e dava com a cara na água. Falava, nossa, não ganhou. Caramba. E aí a gente vai procurando entender e vai vendo o que acontece. Entendeu, pessoal? Assim, eu falei ali dos peixes com características de estampa, que estariam mais prontos, vamos dizer assim, para um campeonato. Agora eu quero abordar algumas características de linhagem, que é importante vocês conhecerem, ou numa aquisição, ou até mesmo como características do que a gente vem trabalhando, né, ao longo do tempo, para trazer nesses exemplares mais desenhados determinadas características. Então, por exemplo, esse exemplar aqui, galera, ó, isso aqui eu diria que não é nenhuma carpa, isso aqui é um Nelore. Ele tem um dorso, ó, maravilhoso. É um corpo que vai dar uma ignorância, vamos dizer assim, no formato dele, na exuberância.
de potência mesmo. É mais ou menos assim, o que a gente olha para um fisiculturista, né? No campeonato, você olha aquele cara definidão e tal. Esse é o fisiculturista, é o cara. Só que ele, infelizmente, que é o grande desafio que a gente tem, ele carece do quê? De estampa. Não é um peixe de campeonato. Mas, através de um exemplar desse, você vai buscando essas características para os peixes mais desenhados, para que venha para um campeonato. Então isso é o quê? É o trabalho do criador, da linhagem, para vir a melhorando essas características para que eles tenham essas características que é hoje o que se exige mundialmente. Nos campeonatos que vocês veem pelo YouTube, no Japão, na Europa, na Ásia, enfim, vocês vão ver vários exemplares que vocês olham e falam, gente, olha o corpo desse peixe. Né? Então, para se chegar naquele nível, nós temos que partir desses peixes. São esses peixes que muito provavelmente o Marcão vai selecionar ali para uma reserva de sangue dele, para trabalhar matriz futuramente. Eu faria isso, né? Tenho certeza que ele deve ter segurado para isso, né? E outra característica também exuberante, que é o branco desses peixes. Nós estamos falando de corraco, a base é o branco. Então o branco ele tem que ser muito puro, tem que ser um branco neve realmente. Por quê? O vermelho vai explodir de forma bonita, o acabamento da estampa vai ficar muito bom, né? Então a gente vai trabalhando com essas variáveis para você poder ter um peixe de linhagem. Né? E quando se fala para mim de um peixe de linhagem, o que é? O Marcos mostrou ali no decorrer do dia as matrizes, ali os peixes que estão ali. Essas matrizes, em uma desova, elas vão proporcionar uma regularidade na desova, ou seja, vários peixes alevinos daquela desova vão sair com padrões pré-estabelecidos, né? E não assim, ter que tirar milhões de peixes para tirar alguma coisa boa, né? Você consegue diminuir com peixes muito bons, né? Tem um exemplar aqui que chama muita atenção, que é esse exemplar, a estampa dele é muito bonita, é um peixe com estampas bem distribuídas, né? Mas ele não é acabado ainda, pessoal. O que acontece? Ele tem vários pontos, que são os sachs, né? Que são esses pontos aqui, ó. Que ainda vão formar, né? Então é assim, é uma aposta, é um peixe... Quando a gente fala em aposta, isso é aposta. Por quê? Você conhece procedência, você conhece linhagem, você conhece pai, mãe, né? Criador, isso é aposta, tá? Então você sabe as características que muito provavelmente esse peixe vai ter no futuro. Então esse é um exemplar que vale a pena guardar e vale a pena como aposta, mesmo ele não estando acabado ainda. Por quê? Tem linhagem, tem procedência, tem características na desova que já fazem com que ele muito provavelmente vá ter essas características futuras, né? Então imagina, esse mesmo peixe que ele venha a ter um acabamento futuro mais nessa qualidade. Nossa, é história, uma estampa maravilhosa, né? Então, pessoal, são esses pré-requisitos que a gente olha, né? Quando um peixe ou vai para o campeonato, ou numa aquisição principalmente. Aquisição principalmente, pessoal, eu sempre falo, gente, saibam procedência, procuram saber pai e mãe, procuram saber a idade do Nishikigoi, criador, porque isso é muito importante até para quem vai utilizar de peixes depois para criação, para você ter um acerto melhor nas desovas, para você ter peixes com maior regularidade nas desovas, saber que vai sair corracos com características, eu estou falando da variedade corracos, saber que vai sair corracos com determinadas características já confiáveis, né? E não alguma coisa que você olha assim, você vê na internet um peixe bonitinho, puta, esse peixe tá legal, bonito. Realmente, pode ser que ele esteja bonito, com pré-requisitos interessantes. Mas só que você não sabe a procedência, você não sabe linhagem, você não sabe nada. É difícil você ter uma garantia depois de utilizar esse exemplar para fazer uma desova ou dar uma continuidade com uma criação. Entendeu? Então são esses pontos, pessoal. Alguém tem alguma dúvida em específico aí? Sim, também. O desenvolvimento, importante você ter comentado. Desenvolvimento é o seguinte, pessoal. Também é um detalhe importante. Não adianta você querer comparar. O peixe na piscicultura, você vem aqui, olha no Marcão, esses tanques gigantes, aeração, papapá. Nossa, cresceu lá 70 centímetros em um ano, no meu lago vai crescer de 70 centímetros. Não, pessoal, não é assim que funciona. O peixe tem procedência, tem linhagem, mas só que tem que respeitar as características do seu lago também. O seu lago nem sempre tem a mesma dimensão do lago dele, a mesma aeração, embora é um peixe que tem uma genética maravilhosa, vai te dar um desenvolvimento. E outra também, o peixe quando sai da piscicultura e vai para um outro local, ele tem um time de adaptação. Né? E nesse time de adaptação, ele vai perder algumas características de desenvolvimento, ele vai retardar um processo para depois ele retomar e explodir, entendeu? Mas não é assim, comprei lá, o ano que vem já está com 80 centímetros. Não é assim, gente. E outra, lembre-se, nós estamos em poucos orientais aqui. Nós estamos falando de uma arte nipônica. E japonês já falou tudo, né? Paciência, né? Bastante paciência, né? Então não adianta a gente querer ser brasileiro, já pegar, já vai dar bom, vai virar. Não é bem assim, né? Mas já sabendo procedência, sabendo linhagem, pai e mãe, importantíssimo saber o tamanho desse pai e mãe, importante saber, para você já buscar essas características, entendeu? Sempre bom.
Mancha na bochecha. Perde ponto da onde? Estampa, cor ou acabamento? Perde estampa em tudo, né? Perde ponto na realidade em tudo, né? No conjunto todo, na realidade, né? E depende da mancha. Há manchas, por exemplo, que elas são numa tonalidade de cor que não é a mesma do corpo. Aí ele vai perder ponto em acabamento, em cor, em profundidade de cor, porque não é a mesma, né? Mas não na estampa. A outra que tem uma mancha na bochecha com a mesma tonalidade da coloração do corpo, perde um pouco de ponto na estampa. E não perde ponto no acabamento e nem na tonalidade de cor. Entendeu? Aí tem pessoal que fala, mas o corraco mancha para um lado da bochecha, não é legal. Gente, não tem nada a ver isso daí. Você vai olhar sempre o quê? Você vai olhar o conjunto do peixe. A gente tem que parar de olhar o defeito. Né? A gente sempre fala, isso não presta porque ó, tem isso aí, tem o pedúnculo lá manchado, tem não sei o quê. São características que não são desejáveis. Quando a gente fala em corpo, pessoal, aí tem as deformidades, vamos dizer assim, né? O pessoal falava muito em exposições, opérculo, gente, o opérculo do peixe está aberto, está não sei o quê. Alguns exemplares, pessoal, tem o opérculo um pouquinho mais abertinho, mas isso é característica, às vezes, da linhagem, do desenvolvimento do peixe. Tá? Se você for olhar, por exemplo, esse exemplar que ainda não tem o acabamento, ele tem um pouquinho ali, ó, o opérculo dele abre um pouquinho mais que o outro. Só que tem o ponto do estresse, por ele estar condicionado em um espaço mínimo, ele vem de um espaço maior, então tem o estresse momentâneo do exemplar. E outra característica, pessoal, desde que essa abinha bate no corpo, ela tem que bater, ela tem que vir e bater. Ela bateu, já não é problema, isso não é deformidade, ok? Isso tem que ficar bem definido pra gente. Bateu no corpo, já era, não é deformidade. Agora, aquela que faz isso aqui, fica aqui, e vira aquela membraninha, vira assim pra fora, isso sim é problema de opérculo. Isso é deformidade, isso daí ou é passível de desclassificação, ou eu não gosto de desclassificar peixe, eu acho isso sacanagem, né? Então o que a gente faz? Tira muito ponto da pontuação de corpo. Se lá avalia 40, a gente joga ele para 20, para 15, entendeu? Só para desclassificar ele da premiação, no caso, né? Mas existe essa característica, tá, pessoal? Então, às vezes, tem até gente, vendedor, infelizmente, que às vezes, esse peixe tá com o opérculo aberto. Mas não é isso, você vai ver, o peixe bateu com o opérculo. Gente, bateu com o opérculo, tá feito, tá? O que não pode acontecer é aquilo que eu falei, é ficar aquele opérculo assim, abertinho, e aquela membraninha virada. Isso é problema de opérculo, né? Esse Tancho, que é esse exemplar com a bolinha vermelha na cabeça, ele tem um afundamento craniano, que é isso que nós chamamos aqui, ó. Não sei se vai dar para ver bem na câmera, mas é isso aqui, ó. Ele tem desse lado aqui, ó, tá vendo? Ele tem esse aprofundamento. Isso daqui, pessoal, é um defeito. Ó, do outro lado não tem, tá vendo? Ó? Tá normal e desse lado sim, ó. Se você pegar bem aqui vai dar para ver, né? Então isso sim, pessoal, isso aí, difícil olhar pro vídeo? Putz, difícil pra caramba. Numa online, difícil a gente ver isso. Mas dá pra ver. Por isso que no vídeo a gente pede para filmar de um lado, filma do outro, filma de frente, filma mais próximo, pra gente justamente ver essas condições, entendeu? Então isso é um defeito, pessoal. Isso daí, numa pontuação, o peixe podia ser maravilhoso, ter a bolinha redondinha, esse branco maravilhoso, corpo exemplar, mas a pontuação já de corpo dele já ia cair lá pra baixo, entendeu? Muito provavelmente não disputaria entre os principais, né? Alguém ia perguntar? Duas perguntas. Sobre o opérculo, se tiver aberto, a tendência do peixe ser maior, ou não tem nada a ver, é um defeito? Vamos lá. Eu já tive experiência na criação de exemplares, quando pequenos, ter o opérculo um pouco aberto e com o tempo fechar. E é um peixe maior? Peixe maior. Peixe maior. Qual o tamanho, mais ou menos? Rafa, cara, é difícil assim você poder falar, até mesmo assim, porque assim, eu tenho as lagoas de lama, de criação de água suja. Eu não estou acompanhando o peixe ali na água limpa para ver, né? Mas os exemplares que eu vi assim, a partir dos 40, 45 centímetros, ele tende... Porque o que acontece? Essa parte do corpo, aquele segundo terço ali, ela larga, né? E aí ela tende a ocupar aquela brechinha ali, entendeu? Porque ele larga, ela completa, entendeu? A cabeça não tem como ela largar, e essa parte do opérculo também não, então ela tende a formar melhor, entendeu? O que não pode acontecer, pessoal, sempre falo, é você olhar o exemplar e ver aquela membraninha virada. Já era. Esse exemplar que falta o acabamento, ele tem um pouquinho, se olhar ali o opérculo dele, tá um pouquinho ali, ele tem, né, o movimentinho ali, mas você vê que quando ele vai, ele fecha o opérculo, ele tá fechando o opérculo. Então é normal, e é normal da característica dele, da linhagem dele. Né? Muito provavelmente esse peixe, na hora que ele alargar ali, ele vai fechar esse lugar também, entendeu? Sobre o borrado, se ele estiver em cima ou embaixo, o que muda numa avaliação do juiz? Então, a gente sempre olha o seguinte, independente dele estar para cima ou para frente, é Sacha. Denomina-se
Sashi, predominantemente, é a sobreposição de escama, de frente para trás. Ou seja, então você sempre olha a frente da escama, o branco sobre a escama vermelha. Isso aí é Sashi. Isso aí é um detalhe de acabamento que pode vir a melhorar com o tempo, mas também pode acompanhar o peixe pro resto da vida também. Tá? Só que assim, exemplares geralmente menores que têm essas estampas mais trabalhadas, a tendência deles é ir abrindo essas estampas e dando um acabamento melhor. Né? E aí é o que eu falei, conhecendo a procedência, variedade, criador, meu amigo, aí você já tá com 80% na frente aí ganho de informação, entendeu? Não muda, se for para trás ou para frente, não muda. Não, é o que eu falei, de frente ela pode vir a melhorar. Ah, tá. Para trás, geralmente, cara, quando o peixe tá perdendo atrás é que ele tá perdendo estampa. Por exemplo, se um Sashi começar na parte de trás aqui, ó, da estampa, não é nem Sashi jamais, já ele tá perdendo a estampa vermelha mesmo, ele tá borrando, tá perdendo a estampa. Muito provavelmente ele vai perder a estampa. Muito provavelmente. Agora de frente ainda há a tendência ainda dele vir a melhorar, entendeu? De dar uma profundidade ou no branco, porque o branco também, em exemplares assim, a tendência na hora que o peixe aumentar, é ele abrindo. As escamas vão aumentando também, então elas vão ficando mais profundas, então vai dando mais acabamento no peixe também. Entendeu? Sashi, ele perde ponto da onde? Sashi vai perder em acabamento. E profundidade de cor também. Na coloração também. E somente caso ele emendado as estampas, aí pode perder de estampa também? Caso ele esteja no meio. Ah, sim, porque não teve acabamento de estampa, né? Você não teve definição de estampa, né? Pode perder na estampa também. Você vai olhar um conjunto, né? Um todo ali do... Né? Na observação do que uma coisa está interferindo na outra. Vamos dizer assim, né? Esse exemplar, por exemplo, hoje, ele perderia nos 3 requisitos. Por quê? Não está pronto. Né? Uma baita aposta. Eu te diria que talvez ali dos que tá eu pegaria. Mas assim, vou levar hoje pro campeonato? Não, não vou levar. Não está pronto. Não está pronto, deixa quieto. Entendeu? Esse é o ponto. A gente tem que observar essas características aí. Né? Quanto que impacta? Pinta preta impacta bastante. Impacta bastante. O chimi, ele... É assim, pessoal. Num exemplar pequeno, vai impactar muito. Agora, você fazer um corraco de 60, 65 centímetros, 70 centímetros, que nunca subiu uma pinta preta nesse cara, gente, nós estamos falando de uma raridade. Isso é raro. Corraco, a maioria dos corracos vai subir uma pintinha preta, uma hora da vida dele vai subir. Gente. Eu não vou ser hipócrita e falar, os meus corracos não sobem. Não, uma hora pode ser que aconteça de subir. O do Marcos também, uma hora pode acontecer que vai subir. Do fulano de tal, do Sakai, do Dainite, do não sei quem, até mesmo esses caras, para quem não sabe, são especialistas em ir lá e tirar um pontinho preto. Que vai falar, é sacanagem? Não, não é errado fazer isso não, pô. Você tem um exemplar 90% garantido em qualidade, maravilhoso, por causa de uma pintinha preta você vai desqualificar ele? Não, gente, tem que dar um jeitinho de tirar aquela pintinha lá e tornar ele belo pro campeonato, né? Poxa, né, a gente fala, o homem não põe cabelo, a mulher não põe silicone, por que a carpa não pode... Ela vai pro campeonato, não vai, gente? Então não pode dar uma arrumadinha lá também, para que ele possa ir com boas características, né, pro campeonato, né? Mas se ele for pro campeonato com pinta preta, se for um peixe pequeno, perde bastante ponto. Se for já maior, a gente faz meio que às vezes uma vista grossa, vai não que não vai perder ponto, vai perder, frente a um outro que não tem, mas já é um pouco menos, né? Assim como o Sashi, por exemplo, o Sashi num peixe muito grande também, depende de onde está, ele não vai desenvolver mais daquilo, ele já vai estar naquilo. Só que você olha, tá com um corpão maravilhoso, cores maravilhosas, branco bom, vermelho bom, ou outro exemplar que seja, né? Que você vai olhar e falar, caramba, pô, não, esse peixe tem o mérito dele, ele tem que ganhar. Bochique, Asag, em relação à pinta, é o mesmo critério para corral? Não, aí já é diferente. O Asag, na realidade, a base dele é um reticulado. Ele é diferente de um curral que é branco, o Asag é um reticulado. Aí existe o Narumi Asag é aquele que tem aquele contorno de reticulado mais nobre, mais delineado, mais clássico, aquele azulzinho mais clarinho, tal, etc. Tem o mais escuro, que esse mais escuro geralmente tende a ter alguma pigmentação em algum contorno de estampa mais escuro, tá? Mas isso assim, lógico, se você for um outro exemplar que não tem nada dessa característica frente a ele, no quesito ali de estampa, aí você vai olhar a estampa, é melhor do que esse outro. Entendeu? Mas não afeta tanto, exatamente. Porque você vai olhar outros, ainda mais esses peixes, geralmente os mais primitivos, né, na árvore genealógica do Nishikigoi, que são os asags, eles devem ter o quê? Que a gente olha muito, é corpo. O corpo desse peixe tem que ser muito vantajoso, porque é a árvore primórdia do Nishikigoi. Então são peixes mais primitivos, que tem que ser mais robustos. E tanto é que são peixes que geralmente crescem muito, né? Eles,
Chussui, por exemplo, cresce bastante, ogon, né? São peixes que crescem muito, né? A gente vai olhar muito o corpo, né? Desenvolvimento do peixe, né? Mais alguma coisa aí, pessoal? Normal ou não muda nada? Não. A crescimento é o que eu falei, é característico do exemplar, não da variedade, de linhagem. São irmãos, né? Uhum. E o tancho é menor. Mas pode haver um tancho aí que seja maior também. Não tem regra. Não tem não. É difícil o tancho bom, né? Deixar ele grande, com a bolinha perfeitinha, legal, bem acabado, é bem difícil, é bem complicado. Mas por crescimento essas coisas não tem nada a ver não. Não interfere não. Não, aí já... A não ser que a galera queira perguntar alguma coisa. Um tacho bem acabado, preto, como que é melhor o preto de um tacho? Então, esses peixes que tem sumi, né, que é o preto, hoje a tendência, né, que se olha muito é aquele sumi sólido, né, o tipo nanquim, bem acabado, bem contornado. Aquele sumi mais antigo, meio respingadão, respingado que eu falo é o seguinte, forma uma mancha grande e uns pretinhos pequenininhos em volta, respingadinhos. Aquele é o sumi antigo, como se fosse um borrado, não é um borrado, é um sumi de característica antiga. Isso aí já ficou desatualizado. Hoje busca-se o quê? O Marcos mostrou ali na hora que tava, você viu um tacho que ele pegou lá com aquele sumi bem pontual, que o Marcos fala, cara, adoro esse peixe. Não tem como, também não é nada bobo, né? Eu também adoro, entendeu? Você vai olhar, é aquele sumi pontual que parece que pegou a canetinha de nanquim, jogou na água e formou aquela bolinha certinha, né? Não tem aqueles respingadinhos, entendeu? Então hoje os tacho, showa, o shiro, o que se busca nesses peixes que tem sumi é essa característica de sumi, entendeu? E geralmente, pessoal, esse sumi não tá no peixe pequeno. Não vem no peixinho pequenininho. O peixinho pequenininho acabado com esse sumi, muito provavelmente quando ele for grande, ele vai ter aquele sumi espirrado. Vai espirrar. Esse sumi que eu falo, do sumi mais sólido, mais acabado, nos tategóis, nos filhotinhos pequenos, você vai ver uma projeçãozinha embaixo. Você vai ver tipo um azuladinho, um acinzentadinho por baixo, que depois com o tempo ele vai solidificar e ele vai explodir na pele, entendeu? Tem uma média? Tipo, não tem, né? Cara, não tem, mas assim, eu costumo dizer que o sumi para estourar legal mesmo é a partir de uns 2 anos para 3 anos. Showa então, vamos falar de showa, 4 anos. 4 anos é pro peixe acabar mesmo legal. Eu já tive showa que eu olhava com 1 ano, o Rafa aqui, o Rafa de Limeira, o Rafa lá, né Rafa, aquele showa que você pegou lá aquela vez lá, não tinha sumi aquele peixe, Rafa? O que aquele peixe era? Parecia um corraco. E quando nós tiramos da lagoa, Rafa, fala aí, só o sumi maravilhoso, bem marcado, bem, entendeu? Tem chance de um tacho não subir esse preto? Pode acontecer também, de ficar eternamente sem subir e às vezes você usar esse peixe como reprodutor e nos filhotes dele sair o sumi arrebentando. Maravilhoso. O Marcos tem um exemplar aqui, que acho que era o Napoli que ele chamava, que era dessa característica aí. Não tinha sumi, todos os filhotes que saía depois de um tempo com esse sumi marcado. Por isso que eu falo, gente, Nishikigoi é o quê? Procedência, é seleção, é linhagem, é você conhecer, você saber, né, o trabalho que os criadores estão vindo fazendo, determinadas características que eles estão buscando nos exemplares para unificar, para padronizar depois esse cardume, entendeu? E mesmo assim ainda é difícil ter essa característica para todos, mas você pode afirmar mais que vai ter essas determinadas características, né? Que é o mais certo realmente, né? Beleza? Lembra de mais alguma coisa aí? O peixe bom nem sempre é a matriz bom? Então, não, eu já tive peixes que, aliás, a maioria das minhas matrizes, quem olha não dá nada, fala, eu não gosto. O peixe ruim é matriz bom? Então, aí eu já falo o seguinte, a linhagem é o que manda. Genética. Histórico. É o histórico dele, é o histórico. Você vai bater o olho, você vai perguntar pro criador, pô, mas isso aqui é filhote de quem, com quem? E pô, é muito importante saber às vezes, sai corraco bom de showa? Sai. Excelentes corracos, lindos, maravilhosos de showa. Aí você vai usar esse mesmo corraco, de repente uma desova de corraco. Você pode usar? Pode usar. Pode te dar lindos exemplares de corraco. Mas uma hora vai vir alguma característica de showa. Pode vir um preto meio perdido lá no peixe, um acinzentado de bochecha, uma boca meio acinzentada de preto, aí já perdeu a característica. Então não é muito bom você ficar usando, entendeu? Se dá um choque de sangue, deu um choque de sangue e depois você já apura a linhagem e segue ela, entendeu? E vai indo, né? Agora você pode dar choque de sangue em outras variedades, por exemplo. Há um tempo atrás eu fiz com coromo, por exemplo. Eu achava os nossos coromos muito magrinhos, muito... não cresciam, meio fraquinhos, assim, vamos dizer, né? Aí eu utilizei um corraco do Marcos, uma fêmea, num coromo que era do Nelson, da Carpe Brasil. Usei na corraco e os coromos estouraram. Os coromos vieram com uns corpão, tem alguns aí que tá no Marcão, no IKEA ali. E deu muito bom, isso é uma coisa que nós estamos fazendo nos goshiki agora, que os nossos goshiki são muito bonitos, tem estampas muito bonitas, mas eles ainda não têm um corpo muito bonito ainda, então nós precisamos aprimorar isso aí também. Só que no goshiki é um pouco mais
delicado, um pouco mais trabalhoso. Você põe estampa branca no fundo reticulado, que é o fundo acinzentado, você perde, né? Então você vai demorar um certo tempo para você poder firmar essa característica de novo. Só que quando você busca essa característica para firmar de novo nisso, pode ser que você definha de novo a variedade, pode ser que ele volta para os primórdios. Mas é um trabalho, cara, de anos aí. Tem que ter paciência, não tem jeito não. Mas é isso aí. Beleza, gente? Fechou? Obrigado aí. Obrigado mesmo.